Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é a aula bônus do módulo 2 do curso de formulação de rações para bovinos de corte com foco em lucratividade. Sou o professor Antônio Filhos e estamos juntos aqui hoje. Vale a pena investir na higienização de bebedouros de gado de corte? Nós sabemos, pessoal, que tem uma limitação, uma dificuldade na questão de mão de obra, de operacionalidade das tarefas na fazenda pecuária, né? Na fazenda de gado de corte, de maneira geral. Então, quero saber para vocês, vale a pena eu investir em mão de obra para estar higienizando esses bebedouros? Essa conta fecha? Antes de responder essa pergunta para vocês, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a importância da água, a função da água e como que ela atua no organismo do animal. Então, vamos lá. Nós sabemos que a água é o principal nutriente. Ela constitui 85% do peso corporal do animal, da constituição corporal do animal. E um déficit de apenas 10% dessa água corporal pode levar o animal no processo de desidratação e até a morte. Então, pessoal, quais são as funções primárias da água? Manutenção da temperatura corporal, né? Nós sabemos que os bovinos, assim como nós, são animais homeotérmicos, eles precisam manter a temperatura corporal variando em uma faixa estreita. Então, uma das principais funções da água é auxiliar na manutenção da temperatura corporal. A água também ela faz parte da composição sanguínea, ela facilita no processo de excreção dos animais através da urina, das fezes, da sudorese, lubrifica as articulações, auxilia no processo de digestão, metabolismo e transporte de nutrientes. Essas aqui, gente, são as principais funções primárias da água. Isso aqui é o que a água faz no organismo do animal. Tá bem, professor, isso aqui é básico, mas o que importa aqui, o que importa é o quê? A questão produtiva. Não somente a questão produtiva, isso aqui é fundamental, pessoal. Sem qualquer uma dessas atividades ficarem comprometidas, automaticamente o desempenho do animal também fica comprometido. Ok? Então, qual a principal função zootécnica da água? A principal função zootécnica da água é o quê? Aumento da ingestão da matéria seca. Essa é a principal, a primeira. A segunda função zootécnica, principal função zootécnica da água é o quê? Aumento da ingestão da matéria seca. E a terceira principal função zootécnica da água é o quê? Aumento da ingestão de matéria seca. Ou seja, a principal função relacionada à questão de desempenho do animal é o quê? Aumento da ingestão de matéria seca. Porque se aumenta a ingestão de matéria seca, consequentemente, eu vou aumentar o aporte de nutrientes para o animal. Isso aí pode ser um animal que está na fase de crescimento, um animal que está no processo de lactação, um animal que está na fase de terminação. Tudo isso, quanto mais esse animal comer, maior ele vai conseguir expressar sua capacidade produtiva. Então, a ingestão de matéria seca tem uma correlação alta e positiva com a ingestão de água. Se a ingestão de água for limitada, a ingestão de matéria seca também é limitada, consequentemente, a produção é limitada. Correto? Então, vamos avançando. Quais fatores interferem no consumo de água? Tipo de alimento. Alimentos mais secos, por exemplo, o feno, comparado com alimentos mais úmidos, por exemplo, a silagem, vai interferir no consumo de água. O animal que está consumindo silagem, automaticamente ele vai ingerir menos água. O animal que ele está consumindo o feno, invariavelmente ele tem que consumir mais água, porque aquele alimento está desidratado. Outro fator, a temperatura ambiente. Até comentei um pouquinho anteriormente. Até os bovinos são homeotérmicos e tem uma oscilação na variação da temperatura corporal. Na maioria dos estados brasileiros, com exceção do sul, a temperatura corporal ela fica normalmente ali acima da zona de conforto dos animais. A zona de conforto dos animais estaria ali com uma média diária de 25 graus Celsius. E quando passa disso, o animal ele precisa abrir mão de mecanismos fisiológicos para adaptação. É lógico que isso aí tem influência da raça, tem influência do tipo de alimentação. Tem outros fatores que vão influenciar isso. Mas eu quero dizer que a água ela auxilia de forma primordial na manutenção da temperatura corporal dos animais. Produção de leite. Animais lactantes, eles têm uma maior exigência de água, principalmente uma água de qualidade. Disponibilidade e qualidade da água. A água, além de estar disponível para os animais de forma constante e abundante, ela tem que ter uma qualidade. Isso aí vai ser o foco dessa aula. Vamos falar bastante nessa questão da qualidade, da importância da qualidade nos slides seguintes, ok?
Vamos seguindo. Quando eu devo limpar os bebedouros da fazenda? Semanalmente? Sempre que necessário? Depende do sistema produtivo. Gente, de maneira geral, deve se limpar sempre que necessário. Mas no mínimo, uma vez por semana. Em sistemas intensivos, como confinamentos, recomenda-se, é uma regra, de maneira geral, uma regra, recomenda no mínimo a cada 3 dias. Porque quando o animal ele vai lá no coxo, come a ração, vai no mineral e bebe água, acaba sujando mais a água, havendo uma maior necessidade de estar trocando aquela água, o que não ocorre de forma tão intensa em sistemas extensivos, com animal a pasto. Então, animais confinados, no mínimo a cada 3 dias, deve-se limpar o coxo, né, higienizar o coxo, e animais em sistemas de pastejo semanalmente. Isso aí, no mínimo, é aproximadamente, não está se não passa tudo bem, mas a recomendação é no mínimo uma vez por semana. Tranquilo? Qual a importância que você dá para a qualidade da água? Vocês, essa é uma pergunta, eu espero que todo mundo seja aí com o caderno em mãos, fazendo suas anotações, assim como combinado nas aulas anteriores. Anota aí. Qual a importância que você dá para a qualidade da água até essa aula de hoje? De 1 a 10, numera aí. 10 se você dá importância máxima. 1 se dá uma importância mínima, nunca prestou atenção na água. A água é um fator irrelevante no sistema produtivo. Então, anota aí. E aí a gente vai fazer eu quero que vocês façam uma autorreflexão posteriormente, até o final da aula, beleza? Qual a importância que você dá para a qualidade da água? Eu, muitas vezes, na minha jornada como consultor, eu já fui omisso com relação à qualidade da água. Eu já achei que não tivesse tanta importância. Hoje, depois de mais estudos, mais aprofundamento sobre o tema, eu vejo quanto eu fui omisso e quanto eu perdi de proporcionar recurso financeiro, né? Maior rentabilidade para o meu cliente. Hoje eu vou mostrar para vocês não é que convencer, né? Convencer muito forte. Como mostrar, apresentar para os seus clientes, né? Eu acho que a grande maioria que são consultores, deve ter algum produtor também. Então, como vocês devem apresentar a importância da água. Mas mais para frente. É comum pecuaristas ficarem mais de 3 meses sem higienizar os bebedouros, então tem mais comum do mundo. Tem pecuaristas que não limpam o bebedouro nunca. Infelizmente, essa é a realidade da maioria. 90% dos pecuaristas brasileiros não dão importância para a questão de higienização das águas. Aí eu pergunto para vocês, anotem também no caderninho aí. Você beberia a água que seu rebanho bebe? Aquela água lá do coxo, você teria condição de pegar um copo com esse, ir lá e tomar ela? Se a resposta é não, gente, não, você não deve estar fornecendo aquela água para os seus animais. Se a resposta é sim, então ok. A mesma água que você beberia, você deve dar para os animais. Essa é a regra geral. Tem que ser uma água que você pode chegar lá e beber sem problema nenhum. Correto? Qual o consumo ideal de água para bovinos de corte? De maneira geral, 40 a 50 litros por dia, né? Isso animais de fase de terminação. É lógico que a idade do animal, categoria do animal, o estágio fisiológico, por exemplo, fêmeas lactantes, elas têm uma maior exigência de água. Se for vacas de leite, por exemplo, pode consumir até 120 litros de água por dia, ou seja, é uma grande quantidade de um determinado ingrediente, para eu não dar a atenção necessária desse ingrediente. Ou seja, talvez é um ingrediente que vai em maior proporção na dieta do animal ao longo do dia. A água. Aqui eu coloquei, né, mais ou menos, para cada quilo de matéria seca consumido, o animal ele precisa estar ingerindo ali em torno de 4,5 a 5,5 litros de água por dia. Eu tenho como acompanhar isso? Tem como acompanhar, sim. Eu posso estar mensurando o tamanho dos meus tanques, meus bebedouros. Eu posso estar usando hidrômetros nos bebedouros, tem sido muito comum o uso de hidrômetros. Quando o consumo de água cai, automaticamente o técnico pecuarista ele tem que entrar em ação e verificar o que está acontecendo, se a qualidade da água foi alterada, se a falta de higienização do bebedouro. Porque se caiu a injeção de água, automaticamente cai a injeção de matéria seca. E o ponto zootécnico mais importante
eu tenho que observar é o que? A injeção de matéria seca. Tem relação com todas as fases de desempenho, não importa se é terminação, se é reprodução, se é cria. A injeção de matéria seca é fundamental e está ligado diretamente com o consumo de água. Vamos avançando. Quais as vantagens de ofertar água de qualidade para bovinos de corte? Primeiro, melhora em até 200 gramas o GMD. O que seria o GMD? O ganho médio diário. Ou seja, os animais que receberam água de qualidade, uma água tratada em bebedouros higienizados, dimensionados de forma adequada, tiveram um ganho de peso diário superior aos animais que não receberam essa água tratada de até 200 gramas por dia. Segundo, evita doenças como hemeriose, salmonelose, coccidiose, são doenças ligadas a diarreias que vão prejudicar o desempenho principalmente dos bezerros, dos animais na fase de cria e recria. Também eu vou estar prevenindo doenças como leptospirose e botulismo. Leptospirose é transmitida pela urina do rato, causa aborto. Botulismo, que é um clostrídeo, né? Pode acontecer de ter animais que ingerem águas de açudes, pode ter uma carcaça de animal contaminado, de um animal silvestre. Já aconteceu, é comum a transmissão do botulismo via carcaças em águas, em aguadas, né? E contaminando uma grande quantidade, uma grande parte do rebanho. Avançando. A higienização dos bebedouros tem retorno financeiro ou é só uma modinha? E aí, pessoal? É uma modinha? É só o professor Antônio Filho aí que está lançando para vocês, que está todo mundo falando sobre qualidade de água para os animais? Ou realmente tem uma relação positiva com a lucratividade do produtor? Vamos lá. Agora vamos entrar na parte que interessa da aula. Dá lucro higienizar os bebedouros ou é só mais um trabalho? Nós como técnicos, eu priorizo muito a questão da operacionalidade da fazenda. Se for para gerar mais um trabalho do produtor, estou fora. Mas se for um trabalho que vai me dar um retorno financeiro, que vale aquele investimento, que vale aquele manejo a mais, estou dentro. Então, gente, a higienização dos bebedouros sem retorno financeiro é só mais uma modinha. Na minha opinião, eu vou mostrar para vocês aqui agora durante a aula. Um exemplo, que é um trabalho que foi desenvolvido na Universidade de Alberta, no Canadá. Eles compararam o quê? Pegaram os animais consumindo a mesma água, né? Pegaram a água lá do açude, né? Tem um açude na fazenda, onde foi desenvolvido esse experimento, e pegaram essa água e bombearam para bebedouros. E mostraram que os animais que consumiram a água em bebedouros tiveram um GMD de 225 gramas superior aos animais que consumiram a mesma água lá no açude. Mas por que isso aconteceu? O animal, quando ele caminha na água para beber, já levanta aquelas sujidades, aquela lama. Muitas vezes tem a presença de fezes ou outros contaminantes. E aí acaba prejudicando a ingestão de água daquele animal. O que não acontece, né, no animal que bebeu a mesma água lá no coxo. Ah, professor, mas isso é lá nos Estados Unidos, é outra realidade. Gente, mas vamos raciocinar. No coxo, a água foi a mesma água. Assentou, o animal não entra dentro, não agita, não sobe impurezas. Isso aí já aumentou o consumo. Isso é um fato. Ou não tem nada a ver? Mas beleza. Para quem acha que isso é coisa aí de fora, que não é a nossa realidade, não é assim, vou mostrar um exemplo aqui dentro do Brasil. Aqui foi um trabalho publicado na Sociedade Brasileira de Zootecnia, na SBZ, né, em 2006, onde mostram condições similares ao exemplo anterior, né, fizeram o mesmo experimento, né, compararam os animais consumindo água diretamente no açude e os animais consumindo a água do açude, só que essa água foi bombeada pelos bebedouros. E nesse projeto, aqui no Brasil, tem uma diferença de 110 gramas a mais para os animais, isso aí no GMD, né, animais confinados, de 110 gramas a mais para os animais que receberam a água no bebedouro. Poxa, já foi aqui no Brasil, né? Será que tem mais trabalho? Na realidade, os trabalhos eles são um pouco escassos. Ainda tem quem tem mais trabalhado com a questão do consumo de água para bovinos de corte é o Fernando Loureiro. Inclusive, esses dados, né, que foram apresentados por ele,
num programa, né, numa entrevista do Giro do Boi, não estou fazendo propaganda para ninguém, mas é importante, né, dar nome aos bois. Foram dados apresentados por Fernando Loureiro durante uma entrevista no canal Giro do Boi. Esse aqui é um dado também que foi apresentado pelo Fernando Loureiro, né, onde ele cita o Anderson Panzeira, né, que é zootecnista, que desenvolveu um projeto na fazenda do Grupo Mantiqueira, um projeto mais recente, é bem recente aí, onde eles trabalham com animais confinados. Eles compararam, nesse trabalho aqui, eles compararam animais que tomaram água em bebedouros lavados a cada 3 dias, né, que é o normal aqui no Brasil, em sistema de confinamento, lava-se os bebedouros a cada 3 dias, com animais que ficaram em lotes onde os bebedouros eram lavados diariamente, ou seja, numa situação, os bebedouros eram lavados a cada 3 dias e em outras situação os bebedouros eram lavados diariamente. E observou que onde os bebedouros eram lavados diariamente, teve um aumento no consumo de água, né, de 28 litros. Os animais, eles passaram a consumir 28 litros a mais de água e, consequentemente, o consumo de matéria seca desses animais passou de 11,7 para 13 quilos de matéria seca por dia. Isso aí, simplesmente porque os bebedouros estavam sendo higienizados diariamente. Isso foi um trabalho desenvolvido pelo Anderson Panzeira, zootecnista, na fazenda em Boa Vista, no Mato Grosso, uma fazenda do Grupo Mantiqueira. E com isso, com esse aumento no consumo de matéria seca aí de 13 quilos, teve um incremento, né? Quando eu falo incremento, é que foi um adicional no ganho de peso de 280 gramas a mais por boi dia. Nesse exemplo aí, nessa situação, o Grupo Mantiqueira, eles economizaram, né, eles tiveram uma lucratividade extra, simplesmente por lavar os custos diariamente de 3 milhões de reais. Interessante isso? Será que vale a pena? Eu pergunto para você aí que está assistindo minha curso, está assistindo minha aula, vale a pena investir, higienizar, cuidar dos bebedouros? Vamos fazer um exemplo nosso agora, né? Deixa eu passar esse slide. Então, vamos fazer as contas. Eu gosto de fazer conta, como eu disse, o curso é o curso de formação de ações para bovinos de corte com foco em lucratividade, então tem que ter uma conta. São contas simples, eu não vou fazer conta muito complexa para não confundir a cabeça de ninguém. Eu quero mostrar para vocês a viabilidade ou não do processo. Então, eu vou trabalhar por baixo, eu não vou trabalhar essas 280 gramas que o rapaz conseguiu lá, lavando os bebedouros diariamente. Vou falar uma situação mais apropriada. Uma situação onde a água, tinha animais recebendo uma água limpa ocasionalmente, e uma situação onde os animais, onde os bebedouros eram limpos frequentemente. Vamos, por exemplo, a cada 3 dias. Aí observou-se uma diferença desse exemplo, é um exemplo fictício, viu, pessoal? Eu coloquei 100 gramas, né? Vocês viram que todos os exemplos de pesquisas foram superiores a 100 gramas, né? 110, 220, 280 gramas, superior. Estou colocando aqui um mínimo de 100 gramas, onde eu faço a higienização dos bebedouros a cada 3 dias, um sistema que eu não higienizo os bebedouros frequentemente. Então, coloquei aqui 1.000 animais, né, no sistema de confinamento, esses 1.000 animais, onde eles tiveram aqui um incremento, né, de 100 gramas a mais, né, ou seja, 0,1 quilos a mais, 1.000 animais que ganharam 100 gramas em 120 dias de confinamento, nesse exemplo meu aqui, foram 120 dias de confinamento, ou seja, tiveram 12 mil quilos de peso vivo a mais nesse exemplo. Ou seja, 12 mil quilos dividido por 30 quilos, né? Nós sabemos que quando a gente fala de animais vivos, a gente considera arroba 30 quilos, porque 50% são as partes que vão ser descartadas, ficando apenas a carcaça. Ou seja, um lote onde recebeu uma água adequada, uma água onde o bebedouro foi higienizado constantemente. Ele conseguiu, no exemplo onde eu tive uma diferença mínima de 100 gramas, 400 arrobas a mais no lote que não teve esse cuidado. Isso aí é apenas, pessoal, 120 dias. Vamos aí. Vamos passar o slide aqui. Então, será que com esse retorno vale a pena investir em higiene de bebedouros? Esse retorno de 400 arrobas, multiplicado aí pelo peso, pelo valor médio aqui na nossa região, no dia desse curso, R$ 275,
me proporcionou em 120 dias R$ 110 mil a mais, será que vale a pena eu contratar mais alguém, colocar mais um funcionário para cuidar dessa higienização dos bebedouros? Aí que tá. Fica a reflexão. A resposta inicial da aula, quem vai responder é você. Beleza? Então, com considerações finais. Não adianta, pessoal, investir em capineira, em reforma de pastagem, em adubação, em formulação de rações, em suplementação, em genética, em manejo reprodutivo, em climatização, se eu não ter um cuidado com a água de bebida dos animais. Ok? É fundamental, é o principal nutriente. E eu tinha para falar para vocês, o recado da aula de hoje é esse. Muito obrigado, fique com Deus. Um abraço.